Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para o nosso canal. Hoje irei falar do filme Clique, onde uma família tradicional americana de 4 pessoas, pai, mãe, filho e filha. Este filme é um filme de comédia, drama e ficção científica. Ele aborda o convívio familiar, conflitos, onde tudo se torna chato e desagradável. Adam Sandler interpreta Newman, o arquiteto que faz de tudo para uma eventual promoção. Ele viu a Samantha e Ben-O abordando, olhou para a árvore, aquela árvore que ele não conseguiu fazer a casa, não conseguiu terminar. Depois começou uma longa discussão com a sua esposa. Uma discussão que levou tempo, e aquilo ele posicionava que ele precisaria trabalhar para ter uma melhor condição para a família e ela só queria um pouco mais do esposo para os filhos. Ele sempre bravo, sempre nervoso, pegou o controle e bateu o helicóptero na sua cabeça. Aí ficou muito bravo, levantava o braço, incrédulo daquilo que estava acontecendo. A esposa olhou, o cachorro olhou para ele e falou: Eita, o que está acontecendo com esse homem? Ele não está nos seus melhores dias. Então ele pegou, pediu à esposa para abrir a garagem, ele catou o seu carro e saiu para a rua para pensar o que está acontecendo da vida. E surge um controle remoto que dá a possibilidade de pular momentos da vida. Ele viu desde o nascimento até os dias atuais. Ele viu a mãe dele e o pai dele dando risada do pintinho dele que era bem pequenininho. Então ele decide usar o controle remoto para usar aos momentos que mais agradassem na vida dele. Aí ele pegou, ficou analisando, o cientista olhando para a cara dele, de repente o cientista pegou e congelou. Ele ficou olhando e falou: Não, o que acontece? Começou a apertar várias teclas do botão e tomou um susto. Tomou um susto, um baita susto, e viu que o cientista estava brincando com ele. Porém, aí ele falou: Vou passar um momento adiante. Aí ele foi e clicou, trouxe um pensamento e foi. Ele foi numa época em que era criança. Um dos pensamentos dele levou a uma praia, onde ele jogava bola e caiu. Aí ele em seguida comentou com os amigos dele: vamos comer ali na barraca onde minha mãe está fazendo comida? Os amigos deles não quiseram ir para um trailer do pai de um outro amigo dele. E ele começou a questionar os valores. Ao ver todos seus amigos indo embora, ficou sozinho pensativo. Ele viu o momento em que seu chefe, seu patrão, não possibilitou o cargo. Aí ele paralisou o chefe com controle e deu diversos tapas na cara dele. E o chefe dele falou: Oi, oi. E ele fez uma cara de cínico. De repente, do nada, ele ficou pensando: o que eu faço? Porque o chefe pegou e colocou um segundo plano. Ele congelou de novo o chefe. E o que ele fez? Subiu na mesa, apontou a bunda e tirou vários peidos, soltou vários peidos com cheiro de batata doce. Quando ele descongelou, o, o chefe, o chefe falou: que cheiro horrível. Pensou, condenou até a secretária pensando que ela tinha colocado cocô em sua comida. Ele ironizou o chefe enquanto o chefe trazia aqueles fluidos fedorentos, olhando horrorosamente o que aconteceu. Ele teve uma lembrança do atual namorado da sua esposa e deu 3 chutes nos grãos dele. Aí foi pegar e ler a carta para a esposa. De repente, do nada, a esposa começou a dar uns tapas, nem vendo que era ele, ele pegou e caiu. Ele caiu, desmaiou e foi parar no hospital. Ao acordar no hospital, ele viu a imagem da esposa e olhou para ela no fundo do coração, analisando tudo que tinha passado e tudo tinha perdido. Olhou para o seu corpo e pensou: aquilo era um pesadelo ou aquilo era um sonho, alguma reflexão. Ao ser abordado pela esposa, ele questionou e realmente ele viu que não era o pesadelo, que ele tinha mesmo vivido aquilo. Ela falou, mostrou para ele tudo que ele tinha passado. Ele ficou surpreso, pensando o que eu podia ter mudado. Analisou a cada fala dela, elaborando, pensando o que eu fiz na minha vida. O que eu fiz com essa mulher tão maravilhosa ao meu lado. E Dona falava, e aquilo o magoava. Ele se sentia autodeprimido, pensando: por que eu fui encontrar você, controle?
E o controle parado ali, inércia. Aí ele pegou, pensou, o que é isso? Isso é uma língua? Não, era minha barriga. Aí ele começou a falar com a barriga como se fosse uma língua. E a mulher olhando para aquilo falando, para. Aí de repente ele pega, ele vai para lá, vai para cá, como se a língua estivesse falando alguma coisa. E a mulher dele falando, para. E ele pegou e ficou super irritado com aquilo. E a mulher mais irritada olhando para ele falando, ele não tem jeito. E ela pensou, vou-se embora daqui porque não tem muito jeito. Não adianta eu falar, e ele com essa língua horrorosa mexendo na minha frente. Eu vou pegar e vou sumir daqui o quanto antes. E ele pega a língua e fica... blá, 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 blá. Ele rói os dentes, rói a boca, e ela fala alguma coisa no ouvido dele, que no momento eu não sei o que é, porém sai. E deixa ele ilustremente quieto, bravo, e pensando o que eu fiz da minha vida. Aí ele viu uma lembrança do seu filho Ben, olhava para ele e via que realmente ele em si não dava nem o valor para o seu filho. Aí ele viu seu pai entrando e aquilo marcou muito. E John entra, dá um abraço no filho dele, no Ben, e ele fica olhando marcante para aquilo tudo. Aí o pai dele olha para o Michael, chega bem próximo, conversa, convidando ele para sair, para um passeio entre pai e neto, comer algumas coisas, mexer com a mulherada, dar risada. Mas o filho, para variar, não dá mínima. E o Ben olha para ele e dá risada, fala, vamos pai, e o pai dele pega, interfere e fala que não. Aí ele chega perto do filho e fala, filho, eu vou te mostrar para você o segredo da mágica da moeda. E Michael nem olha para ele. Não olha ele falando, aí ele de repente fala pro pai, pai, eu já sei desse segredo, eu já sei dessa mágica. Aí o filho, é mesmo? Você já sabe? Ele pega, dá um nó no peito, sai andando, passa a mão no cabelo dele com um pouco de carinho e ternura e vai embora. Aí ele vendo que tinha feito isso com o pai, e o pai sai chorando, ele dá um nó na garganta dele, ele para, o pai chega bem perto do pai diversas vezes para ouvir o pai dele falando, eu te amo. Ele volta o controle diversas vezes para ouvir, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faz muitas vezes, praticamente milhões de vezes. Vocês vão ver. Olha lá. Quer ver? Fala, pai. Eu te amo também, pai. Aí ele vai dar um beijo no rosto do pai dele. E o pai dele lá congelado, estático pelo controle remoto. E aquilo passa uma reflexão da vida. Pede perdão ao pai. E o pai dele lá estático. Quieto como um boneco de neve. De repente ele vem com a lembrança da Samantha no hospital falando com ele. Uma forma pura, uma forma bonita. Aí segue na festa. Aí ele vê que seus filhos estão felizes. A sua esposa o aborda, de repente ele tem um mal súbito, uma dor incontrolável no peito. Ao som daquela banda maravilhosa, ele vai, cai, corre para ele bem. E Samantha e todos ao olhar ele ao redor caindo de uma forma triste. De repente ele se viu acordado em um hospital, recebendo oxigênio. E quem aparece na frente dele? O cientista Morte. Aí ele questiona o porquê daquilo tudo. O que aconteceu? E Morte mostra para ele que realmente quem escreveu a história foi ele mesmo, com o controle que tinha recebido. Esse controle mostrava todas as áreas e todas as cenas vividas por ele durante a vida. De repente chegou a Samantha e também o Ben. Ao conversar com a Samantha e com o Ben, ele viu que o Ben estava seguindo os seus passos. E aquilo deixou ele muito triste e muito assustado, pois ele viu que todas as vantagens que o controle remoto tinha dado para ele
levou ele para total declínio de vida e perda de todos os valores que ele realmente achava que tinha. Bem, então fala para ele que vai adiar a lua de mel para cuidar da empresa. E Michael olha para ele e pensa: não, não faça isso, não faça isso. Só que ele começou a sentir uma dor muito forte no peito. E o enfermeiro pegou e pediu para o filho e a filha ir, enquanto ele cuidava do pai deles. Aí ele foi cuidar da medicação adequada para aquele momento. De repente, Michael tirou oxigênio, levanta de uma forma incompulsória e vai indo atrás aos filhos. O enfermeiro chega tentando impedir, com uma injeção que era maior do que uma britadeira. De repente ele deu uma distraída e Michael pegou e tacou a injeção no próprio enfermeiro. O Morty tentou impedir, falando que ele não podia ir, pois o coração dele estava muito debilitado. Porém, ele vendo que o momento era o momento de tentar mudar a orientação que ele passou ao filho, ele seguiu, saindo pela saída e recebeu uma chuva de água na cabeça. Aí ele correu de uma forma toda desajeitada que não é muito boa de se ver. Fiquem olhando vocês mesmos, para vocês fazerem análise. Correu, parecia um zumbi, correndo, 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 correndo. De repente, do nada, ele começou a gritar: bem, 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 bem. Caiu. Aí ele caiu e ficou lá gritando: "Ai!" Quer ver? "Ai!" De novo, mais uma vez. Aí não precisou que o Ben olhou e correu, como se fosse um super-homem. E chegou ao pai e cobriu. Samantha veio, Dona veio, todo mundo veio. Aí ele pegou e falou pro filho: família, família, família. Depois vocês vão ver assistindo o filme. Pois isso que eu fiz com vocês foi uma nobre pincelada. Este filme que para mim é uma obra-prima com Adam Sandler, Kate, Frank, Christopher, John, Cameron, Jennifer, Henry e muito mais. Assista esse filme, que ele vai trazer para vocês uma reflexão e uma autorreflexão sobre os verdadeiros valores da vida. É isso, eu deixo aqui com vocês aquele beijo no coração e até um breve. Até mais. Só que o filme não acabou aqui não, viu? Não acabou, tem muito mais para vocês. Aqui só foi uma parte para vocês correr e assistir esse filme inteiro. Até uma breve. Fique todos com aquele ser maravilhoso que é nosso Deus maravilhoso. Beijo no coração. Fui!